Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há momentos em que Deus interrompe nosso caminho para abrir nossos olhos. Hoje Ele quer te mostrar o que realmente importa, antes que você gaste a vida inteira correndo atrás do vento. Preste atenção, isso pode mudar tudo. Quando lemos Eclesiastes 5, somos imediatamente transportados para um olhar muito honesto sobre a realidade humana. O autor, tradicionalmente entendido como Salomão, não escreve como alguém ingênuo, mas como alguém que viu todos os lados da vida: o poder, a riqueza, a injustiça, o trabalho, o prazer, a fé e a frustração. E por conhecer tudo isso, ele fala com uma maturidade que atravessa séculos. Ele começa nos mostrando uma cena dura: o pobre sendo oprimido, a justiça sendo distorcida, as autoridades abusando de sua posição e o sistema sempre beneficiando aqueles que já estão no topo. Isso não é novidade, não é moderno, não é fruto deste século. É uma marca da humanidade caída. E Salomão diz: não te surpreendas. Isso não significa se conformar ou achar normal, mas entender que o mundo por si só não operará perfeitamente. Enquanto houver homens imperfeitos no poder, haverá decisões imperfeitas. Mas há consolo nisso. Deus, que está acima de todos, observa cada um. Ele vê o que oprimimos e oprimidos não podem denunciar. Vê quem sofreu calado, quem se aproveitou da posição. Vê os que parecem intocáveis, mas que estão debaixo de sua soberania. A justiça humana pode falhar, mas a justiça divina não perde nada de vista. Logo em seguida, Salomão nos lembra que até mesmo o rei, símbolo de autoridade e poder absoluto naquela época, depende da terra, depende da agricultura, depende de coisas simples que não estão sob seu controle direto. O que isso significa? Que ninguém é verdadeiramente autossuficiente. Todo ser humano, desde o mais humilde trabalhador até o mais elevado governante, depende das mãos daqueles que trabalham, da criação de Deus e de circunstâncias que não podem ser controladas. Isso coloca cada pessoa no seu devido lugar de humildade diante de Deus. Depois de tratar das estruturas da sociedade, o texto aprofunda-se na alma humana quando fala sobre riquezas. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ele não diz quem tem dinheiro, mas quem ama o dinheiro. O problema nunca foi possuir bens, mas colocar o coração neles. Quem ama o dinheiro vive numa busca interminável, pois nunca há um número final que satisfaça. Pode haver conforto, mas não plenitude. Pode haver prazer, mas não paz. Pode haver orgulho, mas não descanso. A alma que deposita sua esperança na acumulação está condenada a um ciclo de ansiedade, porque o dinheiro promete segurança, mas não a entrega. Salomão diz que quando os bens aumentam, aumentam também os que os devoram. Seja gente interesseira, seja responsabilidade, seja imposto, seja preocupação. E assim, o suposto benefício de possuir muito se torna também um fardo. O rico não dorme. Ele teme perder, teme ser enganado, teme o amanhã. Enquanto isso, o trabalhador, cansado do dia, dorme em paz. Ele talvez coma pouco, mas come com gratidão e dorme com tranquilidade. É irônico. Quem deveria viver despreocupado, vive inquieto. E quem deveria ser inquieto, encontra descanso. Salomão então descreve uma tragédia silenciosa. As riquezas acumuladas para a própria desgraça do dono. Pessoas que economizam obsessivamente, não para viver com sabedoria, mas por medo, por avareza, por obsessão. O texto mostra que essas riquezas podem ser perdidas em um único momento. E o que sobra? Que sentido teve a vida inteira se aquele que acumulou perde tudo em um instante? E mesmo que tivesse filhos, eles não receberiam nada. Há um peso existencial nisso. Uma vida inteira desperdiçada. Uma jornada gasta para construir algo que não perdura. E é nesse ponto que Salomão afirma a verdade mais dura e mais libertadora. O ser humano entra no mundo nu e sai do mundo da mesma forma. Nada levamos. Nenhuma propriedade, nenhum título, nenhum valor monetário, nenhuma posição social. O suor que derramamos, a ansiedade que acumulamos, as horas de vida que gastamos, nada disso atravessa a morte. Esta é a grande humilhação e também a grande libertação. A vida é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não tem peso eterno. Então o texto diz que há outro mal doloroso. Perceber ao final da vida que se correu atrás do vento, que se gastaram anos inteiros em trevas, em frustrações, em doenças de alma, em expectativas que nunca foram alcançadas. É a imagem de alguém que passou anos tentando ser alguém, ter algo, chegar lá, mas que descobre tardiamente que perseguiu ilusões. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Trabalham sem descanso, acumulam sem propósito, competem sem motivo, vivem para impressionar pessoas que nem conhecem, constroem uma imagem nas redes,
mas perdem paz, família, saúde e até a própria identidade. E ao final, percebem que estavam correndo atrás do vento, algo que jamais se pode segurar. Depois de mostrar o vazio da vida vivida de forma materialista, Salomão apresenta a verdadeira sabedoria: reconhecer e desfrutar o que Deus nos dá. Aqui está o tesouro escondido do capítulo. A vida não é sobre acumular, é sobre agradecer. Não é sobre possuir, é sobre desfrutar. Não é sobre ter mais, é sobre aproveitar o que se tem com o coração certo. Comer, beber, trabalhar e desfrutar os frutos do próprio esforço, tudo isso, quando vivido com Deus, deixa de ser rotina e se torna presente. É isso que ele chama de porção. Deus nos deu uma medida, não maior, não menor. A porção exata para cada um. E a verdadeira felicidade não está em receber uma porção maior, mas em reconhecer que aquilo que temos é suficiente porque vem das mãos de Deus. Por isso os últimos versos são tão lindos. Aquele a quem Deus dá a capacidade de desfrutar o que possui, esse é verdadeiramente abençoado. Não porque tem muito, mas porque tem paz. Não porque possui todas as coisas, mas porque possui contentamento. Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. E essa alegria é tão profunda que ele não fica revivendo dores, contando perdas, remoendo o passado. Ele vive o presente, ele vive com leveza, ele vive com sentido. Essa é a verdadeira riqueza. Não uma riqueza que se guarda no bolso, mas uma que se guarda na alma. Uma riqueza que nem a morte pode roubar, porque é riqueza que vem de Deus. Se essa mensagem falou com você, então não ignore o que Deus está tentando fazer no seu coração. A vida é curta demais para ser vivida no automático e longa demais para ser desperdiçada com aquilo que não leva para lugar nenhum. Que o Senhor te dê sabedoria para viver com propósito, paz para descansar nele e coragem para se afastar de tudo que rouba sua alma. Obrigado por ficar até aqui, que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, você não está sozinho. A gente se vê no próximo vídeo.